Você crê no Espírito Santo? Amém, né? Foi tão fraquinho que o Espírito Santo disse assim: esse povo não crê não, viu? O Espírito Santo, ele é incrível, né? No sentido de ter tão poderoso como Deus, tão onipotente como Deus, mas ele é de uma discrição assim na palavra de Deus, né? Quase que imperceptível, mas tão poderoso como o Deus Pai e também o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus reconheceu tanto mesmo esse poder do Espírito Santo, que ele, no plano da salvação, quando ele estava aqui conosco, não é? Quando ele encarnou, ou seja, se tornou carne, ele decidiu viver, né, sobre a direção do Espírito Santo. A Bíblia fala claramente dessa condução do Espírito Santo na vida de Jesus. E para nós, como igreja, foi também nos dado, né, esse prazer, essa honra, esse grande privilégio de ser dirigido também pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo derrama seu próprio poder sobre a igreja, para que a igreja possa continuar executando, né, o trabalho de Deus. Então, queridos, hoje à noite, né, assim, um pouco triste, né, assim, triste no sentido de sexta-feira, né, nós perdemos para a Croácia lá na disputa dos pênaltis, depois de nos alegrar bastante, depois de ver alguns vídeos da alegria aí, todo mundo comemorando aquele gol do Neymar. Como sempre, né? Em 26 aí, esperar que mais um título venha para nós brasileiros. Atos capítulo 8, queridos. Atos capítulo 8. A partir do versículo 26. Atos 8. A partir do versículo 26. Amém? Então, enquanto você vai achando aí, eu vou lendo. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Ou caba decidido. Esse caba, assim, da Bíblia decidido, me chama muito a atenção. Não tutubiou. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da rainha Candace, dos etíopes, este eunuco era superintendente de todos os seus tesouros que vieram adorar em Jerusalém. E ele estava de volta, assentado no seu carro, e ele vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tu vens lendo?
E ele respondeu para Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhes poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe lhe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Oh, glória! Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco para Filipe: ali está a água, que me impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu para ele: é permitido sim, se creis de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou novamente Filipe, não vendo mais o eunuco, e ele foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria, cheio de alegria. Amém? Então, queridos, conduzidos pelo Espírito Santo, coisas maravilhosas, né? Irmãos, Deus, na sua grandeza, Ele tem tantas coisas maravilhosas para nós, como filhos e filhas, para a sua igreja. Tantas coisas mesmos. E futuramente tantas coisas nos esperam, que assim são coisas tão grandiosas, que aqueles autores da Bíblia que viram, como o apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele disse lá: olha, rapaz, eu vi coisas que eu não sei nem descrever o que eu vi. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele também escreveu no livro de Coríntios dizendo, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, olha, são coisas extraordinárias, muito mais do que essa vida ordinária que nós vivemos aqui. Vida ordinária no sentido das coisas corriqueiras que nós fazemos, né, do nosso cotidiano e tudo mais. Então, queridos, ser conduzido pelo Espírito Santo é ter realmente esse direcionamento para grandes coisas que realmente nos esperam. E grandes coisas que nós podemos fazer para Deus aqui nesta vida. Queridos, não perca tempo. A nossa vida aqui é tão curta, né, tão inesperada. A qualquer momento nós podemos partir. Mas não é melhor partir alegres?
com o coração tranquilo, em saber que nós estávamos exatamente sendo conduzidos pelo Espírito Santo, estávamos realmente no centro da vontade de Deus. Então, queridos, ser conduzido pelo Espírito Santo é simplesmente deixar que Ele nos direcione de uma forma completa. É deixar que Ele nos leve na direção certa da nossa caminhada. E quando isso acontece, queridos, há realmente uma tranquilidade no nosso ser, no nosso coração. Nós experimentamos a paz que excede todo o entendimento. Quando nós estamos na direção certa, sendo conduzido pelo Espírito Santo, rapaz, que tranquilidade. Você sente dentro de você algo assim extraordinário, queridos. O trabalho do Espírito Santo dentro da sua vida. É algo que você não encontrará em nenhum lugar deste mundo. E a igreja, queridos, ela tem uma grande participação na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus, a multiforme, ou seja, de uma forma bem especial, o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo quer realmente transformar aquilo que nós precisamos transformar na nossa vida. O Espírito Santo quer que nós vivamos justamente uma vida para a glória de Deus. Que Deus seja visto através de nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Já encontrei tantas pessoas, queridos, que os vizinhos diziam assim: rapaz, o senhor é o pastor daquela igreja? Sim, eu sou o pastor daquela igreja, sim. Olha, eu fico maravilhado, pastor, porque sou o vizinho aqui dessa sua ovelha aqui. O povo assim que da minha admiração, pastor. O senhor realmente está de parabéns. E eu digo assim: olha, irmãos, é quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Irmãos, na minha experiência pastoral, nós temos um casal já idoso. Como disse, né, o diácono Jandir, né, diácono? Diácono Jandir ia lá na casa daquele casal idoso todo domingo. Pegava as almofadas deles, né, para levar para os bancos duros que nós tínhamos lá, meu pastor, não era aqueles, né? Mas a pastora viu os bancos lá, bonitos, mas sem conforto, né? Mas levavam, né, eram outros bancos, mas levavam as almofadazinhas dos dois. Ô, pastora, me lembrei muito de ti agora, porque ela pegava na mãozinha dele e dizia: vamos, meu velho, né? Futuramente você vai estar fazendo isso aí comigo, né? Vamos, meu velho. Mas, rapaz, é uma direção tão certa na nossa caminhada, queridos, que faz com que você tenha uma vida tranquila, uma consciência tranquila. E eu creio que não há nada melhor nesta vida do que você ter a sua consciência tranquila de que você está trabalhando para Deus, de que você está no centro da vontade de Deus, de que você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então isso traz para a nossa vida, né? E cada vez nós cantamos aqui, né, eu até parei para meditar assim,
né? Meu prazer é viver, é louvar. Meu prazer é louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Mas meu prazer é viver na casa de Deus. Rapaz, isso é uma realidade. Quando você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, você tem prazer nas coisas de Deus. Você não precisa que alguém, né, esteja assim lhe empurrando, lhe fustigando, porque você tem prazer nas coisas de Deus. É prazeroso, queridos. Durante os seus dias, aí durante a semana, você fica com aquela vibração, você quer vir, você quer estar na casa de Deus quando você é conduzido pelo Espírito Santo. Então, é ser levado na direção certa da nossa caminhada, sem desvios, nem para a direita, nem para a esquerda, porque o Espírito Santo está lhe conduzindo a sua vida. Você acredita que o Espírito Santo fala conosco? Amém? Você acredita que isso acontece mesmo? Então, podemos glorificar o nome do Espírito Santo também nessa noite, né, queridos? Espírito Santo fala, queridos. O Espírito Santo fala conosco. E o que mais me impressionou aqui, não é? Que mais me impressionou aqui. Vamos ver como isso acontece aqui na vida de Filipe, né? Então, primeiro, né? Primeira coisa que nós queremos dizer é exatamente isso. Sim, a resposta é sim. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala com a gente. Veja bem que no versículo 26, primeiramente diz um anjo do Senhor. O Espírito Santo manda primeiramente um anjo do Senhor. Olha, os anjos trabalham também, gente. Vocês pensam o quê? Que os anjos são aqueles seres tão bonitinhos de asa e fica com aquela harpinha lá no céu fazendo? Isso aí é só invenção nossa, queridos. Os anjos trabalham a nosso favor. A Bíblia fala de anjos trabalhando, né, para a nossa salvação e tudo mais. Então diz aí o versículo 26, um anjo do Senhor falou. Se falou, Filipe ouviu. Então, se um fala e outro ouve, confirma que o Espírito Santo fala com a gente. E foi bem claro, disse, olha, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. É impressionante, né? Cara, Filipe devia ter dito assim, rapaz, como é que Deus me leva para um lugar deserto? Ó? Como é que Deus me leva para um lugar deserto? Filipe, ele estava em Samaria, né? Conforme aí o versículo 5, diz aí, Filipe descendo a Samaria, anunciava a Cristo, ele estava pregando, ele era evangelista, e Filipe era um caba bem organizado. Lá no capítulo 21 de Atos, diz que ele tinha 4 filhas, está vendo? O caba é bom mesmo, né? O caba evangeliza, está em Samaria, está aqui, mas ao mesmo tempo tem tempo de fazer amor de madrugada também, né? Tinha 4 filhos, o caba é bom, viu? Mas ele estava em Samaria e o Espírito Santo fala com ele e diz, dispõe-te e vai ao lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, este se acha deserto.
E ele se levantou e foi. Oh, queridos, se nós tivéssemos essa mesma disposição, não é? Quando o Espírito Santo fala conosco, a gente não pensar duas vezes. Sabia que nós nos enganamos? Vocês, às vezes, querem, assim, colocar algo que aparentemente não é errado, eu não estou dizendo que é errado, que é pecado, etc., tal. Mas quando nós, pastores, chegamos para você e digo, você pode nos ajudar nessa área aqui? Aí a gente já sabe pastor, eu vou orar, viu, pastor? Eu vou orar para saber se eu posso. Ao contrário de Filipe, o texto diz que ele se levantou e foi. Filipe não disse assim, olha, anjo do Senhor, eu primeiramente vou orar. Eu vou consultar a minha agenda aqui, se ela não estiver muito cheia, eu vou ver se vou arrumar aqui um encaixe. Isto é claro, queridos. Ele se levantou e foi. Ele estava no lugar certo, na direção certa de Deus. Deus quer direcionar as nossas vidas, queridos. Direcionar mesmo as nossas vidas. E às vezes nós aqui não queremos essa direção. Sabe algo que me incomoda muito nesses dias aí, nesses dias das redes sociais, dos celulares? É quando você precisa conversar com alguém pelo celular, né? Opa! Abençoa, Senhor, para que o púlpito não caia. É fogo! É fogo, Israel, né? Não, o púlpito está caindo aí. Aí você liga uma vez, duas, três, quatro e a pessoa não atende. Aí eu pergunto, olha, dorme com o celular, acorda com o celular, toma café com o celular, vai ao banheiro com o celular. E na hora que você liga, não atende o celular. Não é incrível um negócio desse? Acho que acontece com vocês também isso aí, né? Então, querido, às vezes Deus quer falar conosco. E às vezes Ele tem falado assim, de uma direção tão clara para nós. Claro. Então, Filipe estava em Samaria, mas ele se dispõe e vai para Jerusalém. Detalhe, esse deserto aqui, mesmo no deserto, não tinha ali um pé de pessoa, mas Filipe disse, se o Espírito Santo me trouxe para cá, então tem uma razão de eu estar aqui nesse lugar. Então, isso no versículo 26, de repente, vem lá este homem, ele é da Etiópia, ele tem um alto cargo, ele é um oficial da rainha chamada Candace, né, estar aí, e ele era o ministro da fazenda, né, o ministro da economia dali, porque ele era superintendente dos tesouros. Ele viera adorar em Jerusalém e estava voltando, assentado ali no seu luxuoso carro. No seu luxuoso carro. Então, Filipe está ali esperando, e o versículo 29 diz claramente:
o Espírito Santo agora que intervém, e o Espírito Santo diz a Felipe: aproxima-te deste carro, e o acompanha. Agora não foi mais o anjo do Senhor, agora foi o próprio Espírito Santo, dizendo: aproxima-te deste carro, e o acompanha. E Felipe, ele se coloca ao lado daquele carro. E ao lado daquele carro, era um carro aberto, não era um carro como o nosso hoje, de vidros fechados com ar-condicionado, né? Às vezes eram pessoas, né, conduzindo o carro, mas às vezes eram carros de rodas sendo guiados por alguém mesmo, né, por um condutor. E Felipe ouve este homem lendo o profeta Isaías, especificamente o capítulo 53 de Isaías, que é falando sobre o servo sofredor, aquilo que iria acontecer com Jesus. E Felipe faz uma pergunta muito importante àquele homem, ainda no versículo 30. Você compreende o que você está lendo? Você compreende o que você está lendo? Queridos, na Bíblia nós temos uma direção tão exata, tão correta para as nossas vidas, que no capítulo 30 e versículo 21 de Isaías diz o seguinte: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, Deus me livre, né? Me desviar para a esquerda, né? Mas quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Você imagina o cuidado de Deus conosco? Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, queridos, a gente quer até se desviar, né? Ou para a direita, ou para a esquerda, mas dentro de nós somos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, né? Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: olha, este é o caminho, andai por ele. Queridos, nós temos amadurecido, graças a Deus, a primeira igreja em Maranguape, né? Tem aprendido, tem amadurecido, é um processo. Nós, como igreja, estamos procurando ter esse direcionamento. Estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é algo totalmente diferente. Mas estar em Cristo, o fortalecimento da caminhada acontece através da igreja, queridos. O fortalecimento acontece através de estarmos juntos, de ouvir a palavra de Deus, de até ouvir aquilo que nós não gostamos de ouvir, mas que vai servir para a nossa maturidade. Né? Às vezes tem algumas orações aqui, né? Diz assim: não é o que eu gostaria de ouvir, Senhor, mas o que eu preciso ouvir. Aí a pessoa ouve e se ofende, fica com raiva. Aí pode um negócio desse?
Até pessoas que no passado oraram assim, hoje não estão nem aqui com a gente. Que tipo de oração é essa? Não, Senhor, não é o que eu gosto de ouvir, não, é o que eu preciso ouvir. Hoje nem está aqui com a gente. Nós precisamos ouvir, queridos, e ter o discernimento, e nos colocar realmente nessa condução do Espírito Santo. Então, por que em muitas ocasiões nós não ouvimos essa direção divina? Pastor, o senhor leu aí Isaías 30 e 21, mas eu vou dizer uma coisa, pastor, eu nunca ouvi uma voz assim dizendo, olha, o caminho é esse aí. Então por que você nunca ouviu essa voz? Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Você sabe. Porque nós estamos tão envolvidos emocionalmente conosco mesmo. Nós estamos tão envolvidos aqui com os nossos problemas, com o nosso mundo centrado em nós mesmos, que nem notamos quando Deus está falando conosco. Você é uma pessoa tão centrada, como diz os filósofos, no seu próprio umbigo, que você nem ouve quando o Espírito Santo está falando com você. Basta um simples teste que você faça com você mesmo. O quanto da sua vida você tem dedicado para Deus? O quanto da sua vida você tem dedicado para Deus? O quanto da sua vida você tem dedicado para você mesmo? Simples teste. Segunda coisa, para ver como isso acontece na nossa vida, nós temos que nos manter no foco da nossa missão, queridos. Deus tem propósitos, Deus tem missão para nós, pessoalmente e também para a igreja. Veja bem que esse capítulo 8, ele está falando aqui que houve uma perseguição àquele número de pessoas que estavam lá em Jerusalém. E eles são dispersos para outras regiões. E fala aí no versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. E diz no versículo 4, aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. E aqui se encontra Filipe. E Filipe não só estava ali na grande dispersão em Samaria, mas como especificamente aqui veio trabalhar na vida deste homem. É algo extraordinário, é algo específico. Deus amou tanto aqui esse eunuco, que esse eunuco também tinha um conhecimento da palavra de Deus. Ele estava em Jerusalém, ele foi lá para uma adoração, e ele vinha no seu carro, certamente com outros oficiais, e ele vinha lendo o profeta Isaías. E quando Filipe se aproxima do carro e pergunta, você entende o que você está lendo? Ele diz, como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Então,
No versículo 35, queridos, fala deste foco aqui. No 34, o eunuco diz a Filipe: peço que me expliques a quem o profeta se refere. Ele está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem do profeta Isaías, anunciou-lhes Jesus. Jesus é o centro da nossa pregação. Jesus é quem transforma as nossas vidas. Para nós sermos salvos, nós temos que entregar a nossa vida a Cristo, mas é de entregar de uma forma completa, queridos. Entregar a vida a Cristo é uma caminhada diária, não é apenas uma caminhada semanal, não é no final de semana que você coloca a sua melhor roupa e vem para a igreja e pensando que está na caminhada. Não, a caminhada não é só no domingo não, queridos, é uma caminhada diária com Deus. E Deus quer usar as nossas vidas de uma maneira grandiosa, queridos, de uma maneira extraordinária. Como já disse, né? Já vi muitos testemunhos de pessoas dizer: pastor, aquela ovelha ali da sua igreja, falei do irmão Isaac Xavier ali no Alto Alegre. Na época ele tinha um único carro. Meu Deus, quantas vezes ele não levou pessoas grávidas, mulheres grávidas que ele nem conhecia, de madrugada para o hospital. A pessoa chegava na casa dele: ô seu Isaac, me socorra, minha mulher está para dar à luz, tal, lá. E aí ele ia com o maior prazer fazer isso. Um homem que, se você chegar lá no bairro e perguntar: onde é que mora aqui? Ele é crente, vamos dizer logo: é Isaac Xavier. Irmãos, nós estamos aqui para fazer essa diferença, queridos. Nós temos que manter este foco, o centro da nossa missão. Qual é a principal missão da Igreja de Cristo? Qual é a principal missão da Igreja de Cristo? É fazer discípulos. No 3, diga assim, bem alto: é fazer discípulos. Tá certo? 1, 2, 3. Essa é a nossa missão. A nossa missão é fazer discípulos. Nós temos que nos conscientizar, queridos. Tem que ser como o nosso aparelho circulatório. Esta é a principal missão da igreja: fazer discípulos. E qual é a principal missão da PIB em Maranguape? Amém. Vamos aplaudir, queridos, o Senhor Jesus. É fazer o maior número de discípulos aqui em Maranguape. É conduzir a Cristo Jesus o maior número possível de maranguapenses. Queridos, enquanto isso não ferver na nossa vida, nós não estaremos no centro da nossa missão. Nós não estaremos no foco que o Espírito Santo quer para a nossa vida. Deus nos salvou, que bênção, que maravilha é a salvação. Mas para que Ele nos salvou? Para a gente ficar em casa de braços cruzados?
Não, queridos. É para nessa nova vida a gente glorificar o nome dEle. É para que nessa nova vida nós possamos levar o maior número possível de maragoapenses para Cristo Jesus. Queridos, viver com Deus é extraordinário mesmo. Você já imaginou o que se passou na cabeça daqueles 3 amigos de Daniel diante de uma fornalha acesa? Você já imaginou quando nós lemos lá o livro de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele dá uma ordem. Vai ser tocado agora as trombetas. Todos vão se ajoelhar. Aqueles que não se ajoelharem vão ser jogados na fornalha acesa. E foi tocada a trombeta. Todo mundo se ajoelhou. E aqueles 3 ficaram de pé. E o rei disse: vou dar uma segunda oportunidade. Toca aí novamente aí. E os 3 permaneceram de pé. Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo, queridos. Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Você já imaginou o próprio Daniel, quando foi colocado na porta dele, durante 30 dias, você não pode orar, a não ser pedir ao rei. A oração tem que ser feita ao rei. Daniel simplesmente rasgou lá um indulto, foi para sua casa, de janelas abertas, eu não tenho nada de que esconder. Se ajoelhou lá e orou, como era de costume fazer. Sabe por quê, queridos? Porque Daniel era uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Não faltou os seus inimigos chegarem lá para dedurar Daniel. E ele foi colocado na cova dos leões. E nós, queridos, diante de uma fornalha acesa, diante da cova dos leões, será que nós resistiríamos? Terceira e última coisa, na direção certa, queridos, os resultados vêm. Daniel e seus amigos evangelizaram um império grande através das suas vidas, queridos. Eles não se dobraram. Eles evangelizaram um grande império, o Império Babilônico, através das suas vidas, porque eles fizeram, porque estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, na direção certa, por último, na direção certa, os resultados acontecem. Versículos 36 a 39. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, o eunuco diz: olha ali água, que me impedes que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é permitido sim, se você crê de todo o seu coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar o carro. Ambos desceram para a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo
levou novamente Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse eunuco foi para casa, seguiu o seu caminho, cheio de alegria, cheio de alegria. Queridos, é esse impacto de vida que nós temos que fazer na vida das pessoas. As pessoas hoje, queridos, estão desesperadas. As pessoas hoje estão sem esperança, porque somente em Jesus há esperança. Mas essa esperança é transmitida às pessoas através da igreja, através da minha vida e da sua vida também. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo. O eunuco ouve a palavra, recebe toda a explicação de Filipe, confessa a Jesus e é logo batizado. E ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, PIB, o que é que estamos fazendo para que esses resultados aconteçam? Os maraguapenses estão clamando por nós. Os maraguapenses sem Cristo estão indo para um destino eterno, que a Bíblia diz, muito ruim. Mas o que nós estamos fazendo como PIB, queridos, para salvar o maior número possível de maraguapenses para Cristo Jesus? Você entende o valor dos nossos PGMs? Você sabe a razão por que os nossos PGMs existem? PGM, querido, não é para fazer cosquinha debaixo do seu sovaco, não. Especialmente se você não usa desodorante. PGM é sério, queridos. PGM é a gente se derramar diante do Senhor, clamar por vidas, a começar por nós, dizendo: nós queremos, Senhor, ser instrumentos de salvação para Maranguape. Esse é o foco dos nossos PGMs, queridos. Ganhar o maior número de maraguapenses. Você tem realmente esse zelo por ser o PGM? Você entende que essa é a missão da primeira igreja batista em Maranguape? Então, PIB, o que estamos fazendo para que os resultados aconteçam? A hora é agora. O tempo é hoje. Para que alcancemos mais resultados do que temos alcançados até o presente momento. E para que isso aconteça, só depende de nós. Só depende de nós. No 3, diga assim bem alto: de nós. 1, 2, 3. Você sentiu a energia? Eu não senti, não. Eu não senti. Eu quero ser derrubado. O nós vai ser assim tão forte que eu vou cair para trás. No 3, só depende de nós. Diga: de nós. 1, 2, 3. De nós. Opa, senti agora energia, viu? Estou todo energizado. Por isso vou pregar mais meia hora. Só depende de nós, queridos.